história lubrificante, cujo slogan diz que excede. Porém, o que excede mesmo são as bênçãos na vida daqueles que eu tenho como único e suficiente Salvador das suas vidas. A Bíblia diz que sua paz excede sobre todo entendimento, e a sua graça é superabundante onde outrora abundou o pecado, e a sua glória ultrapassa toda e qualquer glória que se possa imaginar. É um privilégio muito grande falar das grandezas do meu Deus, e especialmente daquilo que Ele tem operado em minha vida. Eu posso dizer, como disse o profeta Samuel: até aqui nos ajudou o Senhor é fiel e a sua palavra ela é verdadeira. Eu quero trazer uma mensagem que fez sentido para mim, e se fizer sentido para você, eu creio que vai ser bênção nessa noite. E eis que o meu feixe se levantou e ficou em pé, e os vossos feixes o rodeavam e se inclinavam perante o meu. Então lhe disseram seus irmãos: reinarás com efeito sobre nós? O 9. Teve ainda outro sonho, e referiu-se os seus irmãos, dizendo: sonhei também que o sol e a lua e as 11 estrelas se inclinavam perante mim. Porque esse texto base, porque nós vamos falar sobre o sonho. Deus, Ele é Deus que ressuscita sonhos. Ao refletir sobre esses acontecimentos da Bíblia, sobre vários sonhos, eu percebi que tudo começa com um sonho. Depois que José sonhou, começou. As lutas começaram, o processo se iniciou. Sonhadores são pessoas comuns como eu e você, mas que têm uma ideia fixa e especial. Um sonho. É o sonho que faz a gente comum traçar uma trajetória diferente e uma história diferente. Para você realizar o seu sonho, você precisa de alguém para que esse sonho seja realizado. Uma dessas pessoas sonhadoras, você com certeza já deve ter ouvido falar, que foi uma das personagens conhecidas no mundo todo, o grande rei do futebol, Edson Arantes do Nascimento. Homem conhecido no mundo todo. Não há lugar no mundo onde você não vai ouvir falar desse cara. O que é que ele tinha em comum que as outras pessoas, os outros jogadores não tinham? É que ele tinha um sonho. O que leva um cara que nasceu pobre, negro, num país naquela época considerado terceiro mundo, subdesenvolvido, a chegar a conquistar o que ele conquistou? Quando as pessoas saíam, os jogadores saíam do treino e iam tomar sua ducha para depois descansar, ele continuava treinando. Talvez os fundamentos do futebol, talvez algo que talvez ele não era tão forte assim, não sei. Mas ele continuava a treinar. Enquanto as pessoas estavam descansando, ele continuava a treinar. E no filme dele, no final do filme, um dos amigos dele expõe algo em particular que aconteceu durante o dormitório, quando eles iam dormir. Ele contou uma particularidade dele que eu achei interessante. Durante a noite, por várias vezes, os amigos dele contam que por várias vezes eles acordavam no meio da noite com Pelé gritando: é gol, é gol, é gol. Ou seja, ele passava tanto tempo sonhando acordado, que quando ele ia dormir, aquele sonho traçava aquele ambiente, aquela vontade fixa, aquela vontade, aquele desejo de conquistar o seu objetivo. Uma personagem também que vocês conhecem muito, que não era o sonho dele, mas era o sonho do seu pai. Como pode alguém sonhar por outra pessoa? Será que existe pessoas assim? O personagem cantor sertanejo de uma banda muito famosa, Zezé de Camargo e Luciano, foram eles que sonharam, mas sim o seu pai sonhou. Os dois filhos do seu Francisco, ele sonhava pelos seus filhos. A história conta que ele gastava todo o seu salário que ele recebia
os seus amigos daquele serviço para que eles ligassem para as rádios para pedir a música do seu filho. Como pode alguém sonhar por outra pessoa? Os personagens também que me chamam muita atenção foi o tão famoso Martin Luther King Jr., pastor batista negro, que lutou por várias vezes em marchas e campanhas. Naquela época, aquele pastor nos Estados Unidos, ele enfrentava uma segregação muito grande na sociedade, humilhado por grupos ativistas, pela sociedade, pela vizinhança, pela polícia. Eles não tinham direito a algum emprego. A sua liberdade era bem privada, mas ele tinha um sonho. Por causa desse sonho que ele teve, por várias vezes, ele foi preso, a sua casa foi apedrejada e seus filhos foram ameaçados, e grandes grupos ativistas daquela época ameaçavam, disparando ódio por todas as cidades por causa dele, por causa daquele movimento. Mas nem por isso ele desistiu. Mas nem por isso ele parou. Muito pelo contrário, ele dizia assim: igualaremos a vossa capacidade de afligir o sofrimento com a nossa capacidade de suportar. Temos a vossa força física com a nossa força moral. Quem tem sonho e persegue esse sonho fica anestesiado com as dores da vida. Quem tem sonho e persegue esse sonho fica anestesiado com as dores da vida. Ele apanha, mas se levanta, sacode a poeira e continua a fazer o que está no seu coração. Aconteceu também com o apóstolo Paulo, quando ele estava evangelizando na cidade de Listra. Paulo estava evangelizando naquela cidade e ele foi apedrejado, ele foi arrastado para fora da cidade e dado como morto. Seus discípulos o rodearam e perceberam que ele estava vivo, quando de repente Paulo levanta, entra novamente na cidade e começa a pregar o evangelho, sacode a poeira e continua pregando o evangelho, continua a fazer a sua missão, porque Paulo tinha um sonho. Quando Martin Luther King Jr. estava na sua última marcha, entre milhares de pessoas, brancos e negros, ele, como uma pessoa muito estudada, pouquíssimas pessoas no mundo teriam um currículo como o dele hoje. Ele, com toda aquela formalidade, quando ele ia fazer o seu último discurso, ele titubeou. Ele não conseguiu falar o que ele tinha escrito, igual eu aqui. Quando da plateia surgiu uma voz falando: ei, fala do teu sonho, fala do teu sonho, King. Naquele momento ele largou toda a sua formalidade, ele abriu o seu coração e disse assim: sim, eu também sou vítima de sonhos adiados e de esperanças dilaceradas. Quando se perde a esperança, perde-se também aquela vitalidade que faz com que a vida continue, aquela coragem de existir, de prosseguir, apesar de tudo. Por isso, hoje em dia, eu ainda tenho um sonho. Eu tenho um sonho de que um dia os homens se ergam e percebam que são feitos para viver uns com os outros como irmãos. Esta manhã ainda tenho um sonho de que um dia todos os negros deste país, todas as pessoas de cor do mundo, serão julgados com base no seu caráter e não pela cor da sua pele. E que todos os respeitam pela sua dignidade, pelo valor e pela personalidade humana. Através do sonho de uma pessoa, foi gerado sonhos em várias famílias. Através do sonho de uma pessoa,
Hoje você tem liberdade de votar, tem liberdade de vir, tem liberdade de sentar do lado de negro, de branco, de pardo. Nós temos essa liberdade. Não importa o tamanho do teu sonho, você não pode ser privado de sonhar. Aleluia! Sonhar é ser livre. Se José não tivesse acreditado no seu sonho, famílias teriam morrido de fome naquela época. É verdade. O sonho de José salvou famílias, salvou descendência, e foi criado uma nação forte, a nação de Israel. Quem está sonhando não sente as dores da vida como os outros sentem. Foi por isso que Deus, Ele colocou o sonho no coração do homem, para que José, estando dentro da prisão, não se sentisse um presidiário, para que José, sendo injustiçado, não se sentisse injustiçado. O sonho é como se fosse uma morfina. Ele nos anestesia de uma tal forma que você não consegue sentir as dores da vida. Moisés também, ele não foi aprovado pelo povo. Jesus, ele não foi recebido pelos seus. Nós queremos tapinha nas costas para realizar o nosso próprio sonho. Ah, mas eu não dou conta, eu não fui com a cara do irmão. Eu não gostei da forma que o irmão me tratou. Aí eu parei com a faculdade porque lá todo mundo. Meu pai não pagou as prestações do meu carro e eu. Aí eu não fui com a cara do irmão Jonas, não fui com a cara do irmão Douglas. Até quando nós vamos ficar colocando culpa em tudo? Na Bíblia ninguém levou tapinha nas costas para cumprir os seus sonhos. Ninguém levou tapinha nas costas para cumprir os seus sonhos. Ninguém. José cumpriu os seus sonhos na prisão. Daniel cumpriu os seus sonhos na cova dos leões. Sadraque, Mesaque e Abednego cumpriu o seu sonho na fornalha de fogo. E nós queremos tudo de mão beijada, entregue, fácil. Aí eu não quero passar por isso, não quero passar por aquilo. Está muito difícil. Para que tua fé ela venha aumentar nesta noite. Para que tua fé ela venha crescer. E para que você venha crer em algo. Porque o que nós estamos vivendo hoje é porque alguém se manifestou, se levantou para lutar para que a descendência dele estivesse de pé hoje. Aleluia! Muitos cristãos anteriormente lutaram para que hoje você tivesse liberdade de culto. Muitos cristãos foram mortos para ter a liberdade de pregar o evangelho hoje aí fora. Cristãos naquela época eram empalados, envolvidos em cera e utilizados como tochas humanas para eliminar aquelas cidades. Nero ateou fogo em cidades, jogando as responsabilidades nos cristãos daquela época, acendendo um ódio social contra os cristãos. Nós fomos abatidos durante a Santa Aquisição. Igrejas protestantes foram fechadas. Cristãos foram queimados vivos por professarem a sua fé. Mas em todas essas coisas nós fomos mais do que vencedores. Glória a Deus! A igreja nunca cresceu tanto como quem tem crescido durante esse tempo. Durante a política do cancelamento, tentaram cancelar a voz de Jesus. Jesus pregava sim ou não? Jesus curava sim ou não? Jesus fazia maravilhas sim ou não? Eles calaram a voz do nosso Salvador. Mas só que ao terceiro dia ele ressuscitou dentre os mortos. E o inferno achou que tinha encerrado aquela revolução. Mas não sabia ele que ele tinha dado início a essa revolução. Os nossos sonhos têm que estar entrelaçados aos sonhos de Deus. Os sonhos de Deus é que nenhum se perca, mas que todos cheguem ao pleno conhecimento
glória, ele se tornou servo, natureza humana. Ele veio mostrar para mim e para você que assim como ele venceu, você também pode vencer. Nem todos vão sonhar. Nem todos vão sonhar. Mas há espaço para todos dentro de um sonho e você ir para a história. Há espaço no reino de Deus. Há espaço no reino de Deus. Você quer fazer história dessa geração? Vamos para a rua. Vamos sonhar o sonho de Deus. É isso que Ele quer. Ele não quer que nenhum se perca. E o que nós temos vindo é crente pregando para crente. Sonhar o sonho de Deus. Nós temos que fazer parte desse sonho. Você quer ir para a história? Você quer fazer parte dessa história? Levanta a mão e dá um glória a Deus aí. Se essa mensagem fez sentido para você, ore pelo irmão Lemuel. Amém? Ações nessa noite. Você que parou de orar, parou de jejuar, parou de lutar pelo aquilo que você acredita, parou de sonhar pelo seu filho, pela libertação do seu filho, pela libertação do seu esposo. Você que parou de sonhar para ver a sua família sendo liberta. Aleluia! A minha mensagem de salvação para você nesta noite é: volte a sonhar. Deus, Ele ainda realiza sonhos.